Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez, meu querido e minha querida irmã, aqui nesse dia para trazer uma breve palavra de meditação. A palavra, ela nunca volta vazia, amém? Em 1 Samuel, nós vamos estar meditando lá no capítulo 18, apenas alguns versículos, que nos diz assim. O tema dessa mensagem, irmão, ela é: o homem de Deus, ele sempre é perseguido, mas ele nunca persegue ninguém. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade que lhe falta, senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Aí lá no 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. No 14 e 15. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Glória a Deus. Então, meditando nessa palavra, meu querido e minha querida irmã, uma palavra que para mim hoje essa palavra ela está muito atual. Porque a palavra do Senhor nos mostra aqui, meu querido, que um homem, por causa de inveja, por causa com medo de perder um posto, perder pensando que ia perder ali o seu poder como rei, ele teve inveja de Davi. Porque aqui a palavra do Senhor nos fala que quando aquelas mulheres começaram a cantar, louvar ali, falando que Davi matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, ele teve inveja de Davi. Ele cresceu a sua ira contra a vida de Davi. E eu meditando nessa palavra, meu querido, ali a gente pode ver que ali Saul ele podia segurar na mão de Davi, reunir força para que possa prosseguir. Mas a palavra do Senhor nos fala que Saul ele teve inveja. Ele teve ira contra a vida de Davi. Então hoje não é diferente, meu querido. Hoje as pessoas muitas vezes não se alegram com a sua vitória. Hoje as pessoas muitas vezes não se alegram porque você anda fazendo algo na presença do Senhor. Hoje as pessoas estão como no tempo de Saul, meu querido. Com medo de perder o seu cargo, com medo de perder o seu poder, pensando que todos são da mesma forma. Então Davi ali, ele estava lutando, ele estava batalhando. Davi ali, ele não estava preocupado com o que Saul estava fazendo, mas ele estava preocupado em ir na frente do povo, lutar, prosseguir. Então aqui o que eu te falo, meu querido, um homem de Deus, quando ele é um homem de Deus, ele não vai perseguir o seu irmão. Um homem de Deus, quando é um homem de Deus, ele vai se alegrar com a vida do seu irmão. Hoje nós vivemos esse tempo, meu querido. Hoje nós vivemos esse tempo que existe um padrão, que as pessoas, a sociedade quer colocar um padrão como o homem de Deus tem que ser, como o homem de Deus deve ser. Mas eu quero te falar, meu querido, Deus, ele usa cada um da sua forma, cada um da sua maneira. E muitas vezes a gente se preocupamos com a vida do irmão, com a vida de fulano, com a vida de ciclano, assim como Saul estava preocupado com a vida de Davi, o que Davi fazia ou deixava de fazer na presença do Senhor, onde a palavra do Senhor nos fala que o Espírito de Deus, ele se retirou de Saul.
Ele se retirou de Saul, porque de Saul ele foi colocado como rei, ele foi colocado, foi dado o poder a Saul para estar ali reinando, para estar ali prosseguindo, mas Saul ele se preocupou, foi com Davi, ele estava com medo de Davi tomar o posto dele, tomar o lugar dele. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão preocupadas com o que o irmão Marcelo anda fazendo. Hoje as pessoas não estão preocupadas de servir a Deus. Hoje as pessoas não estão preocupadas de estar na presença do Senhor, lutando e batalhando, fazendo a obra, pregando o evangelho, mas está preocupado com a forma que o irmão está pregando, está preocupado o que o irmão está fazendo, está preocupado se o irmão está louvando com forró, com funk, com rock, com rap, está preocupado com o que está acontecendo ao seu redor, com a vida do irmão, mas não está preocupado se a presença do Espírito Santo de Deus está sobre ele. Então a gente vê que hoje continua como Saul, pessoas que é colocado ali, mas eles estão com medo de perder o seu lugar, porque outro está fazendo, ele não faz, porque outro está batalhando, ele não faz. Eles pensam que as pessoas querem tomar o lugar deles, meu querido. Se você é um homem de Deus, se preocupe em agradar a Deus, assim como Davi, aquele homem, ele preocupava em agradar a Deus. É tanto que Davi, a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que ele nunca quis tirar a vida de Saul, ele nunca se levantou para tirar a vida de Saul, ele via Saul como homem de Deus, um ungido de Deus. Então a preocupação do homem de Deus não é matar o outro homem, mas é trazer o evangelho para dar vida, meu querido. A missão do homem de Deus é orar pela vida do irmão. Se você está preocupado em derrubar o irmão e mostrar que você é melhor do que o irmão, o Espírito Santo de Deus não é contigo, mas Deus, meu querido, ele se agrada daquele que faz a obra de Deus, meu querido, sem querer derrubar ninguém, sem querer atingir ninguém, porque Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a vida de cada um. Então a palavra do Senhor também, para não ficar só em Davi e em Saul, uma palavra bem conhecida, hoje nós também vamos estar meditando sobre mais dois homens que a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que a palavra do Senhor nos fala assim, lá em Esté 5, lá no capítulo 14, que nos diz assim: então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 covados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Então, mais uma vez, nós vemos na palavra do Senhor Amã, um homem que ele estava ali crescendo na presença do rei, um homem que foi escolhido ali pelo rei, ele foi colocado aqui, ele estava reunido com a mulher dele e os amigos, ele estava falando da sua fortuna, estava falando como ele estava crescendo, estava falando o ponto que ele estava chegando, crescendo suas fazendas, seus bens. Mas Amã, meu querido, aqui a palavra do Senhor nos mostra que ele estava preocupado não em agradar o rei, não estar na presença do rei, fazendo o trabalho para o rei, mas ele estava preocupado com Mardoqueu. Ele estava preocupado com Mardoqueu, porque Mardoqueu não quis se prostrar aos pés dele. Ele estava preocupado com Mardoqueu, porque todos ali se prostravam aos pés dele, na frente ali do palácio do rei. Mas Mardoqueu, ele continuou fiel a Deus, ele continuou no seu lugar, e ele não se prostrou, porque Mardoqueu sabia que ele tinha que se prostrar somente a Deus Pai Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que Amã, que ele estava ali reunido, a esposa dele falou: olha, prepara uma forca para que esse Mardoqueu ele venha ser enforcado, ele venha ser enforcado, e ali fala com o rei para que ele venha ser enforcado. Mas a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que essa forca, ela se serviu para enforcar o próprio Amã. Aí a gente vai ver aqui no Esté 7, lá no versículo 9, versículo 10, que nos diz assim: então disse Arbonã, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu
que falará para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então aqui mais uma vez, meu querido, nós vemos na palavra do Senhor que quando um homem é de Deus, meu querido, Deus cuida. Pode se levantar todos contra ele, que Deus sempre vai cuidar, meu querido. O você, conhecedor da palavra, medite nessas palavras, meu querido. Às vezes você está caindo na forca, você está caindo no buraco, porque você está preocupado com a vida do irmão. O que o irmão está fazendo ou está deixando de fazer, meu querido. Se você é um homem de Deus, meu querido, você não vai se preocupar em tomar lugar de ninguém, não. Você vai se preocupar em estar na presença do Senhor, pregando o evangelho, fazendo a obra do Senhor. Mas as pessoas continuam até os dias de hoje preocupadas em perder o seu cargo, entre aspas, preocupadas em perder suas ovelhas, perder o seu pôster. Mas, meu querido, quem serve a Deus não se preocupa em querer derrubar ninguém, não. Então medite nessa palavra, meu querido. Talvez você está passando por ruína, talvez dentro da sua casa, talvez dentro do seu lar, talvez no seu casamento. Está passando tudo o que está passando. É porque você não para meditar na palavra de Deus. Porque às vezes você só preocupa, o irmão não é homem de Deus porque está de boné. O irmão não é homem de Deus porque canta um rap. O irmão não é homem de Deus porque fala uma gira. O irmão não é homem de Deus porque usa um terno e uma gravata. O irmão não é homem de Deus porque não anda nos padrões. O irmão não é homem de Deus por isso, por aquilo. Meu querido, quem justifica o homem é o Espírito Santo de Deus. É Deus Pai Todo-Poderoso. A minha e a sua missão é orar e pedir: Senhor, vai de encontro à vida do irmão, levanta o irmão, muda o irmão, faça aquilo, faça a tua vontade sobre a vida do irmão. Então medite nessa palavra, meu querido. O homem, ele só colhe o que planta. Se você quer derrubar, você vai cair. Se você quer matar, você vai morrer, porque você só colhe o que planta. Então para de criticar a vida dos irmãos e medite na palavra. Aqui não são palavras minhas, aqui aconteceu na palavra do Senhor. Você conhece a palavra do Senhor, você conhece. Para de perseguir, para de apontar. Satanás, ele já tem esse papel de acusador. Satanás, ele já tem esse papel de querer derrubar as pessoas, destruir as vidas. Não seja filho de Satanás, mas seja filho de Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra do Senhor também nos fala sobre um homem de Deus, meu querido. Que a palavra do Senhor fala que o próprio Deus falou que ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus. A palavra do Senhor nos fala sobre Jó, o seu servo, onde Jó, quando o Senhor permissão de Deus, Jó passar por aquilo ali, porque o próprio Satanás veio apontar Jó por tudo que Jó tinha. Mas a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que aqueles, entre aspas, que era amigo de Jó, veio ali não estender a mão para Jó, mas veio apontar, dizer que Jó estava no pecado, que Jó estava passando tudo aquilo porque estava em pecado. Mas eu quero te falar, meu querido, nenhum deles veio estender a mão ali para Jó, para que Jó viesse se levantar. Hoje não está diferente. Os acusadores continuam aí nos nossos dias atuais. Os acusadores continuam aí apontando. Então o que eu quero te falar, medite nessa palavra. Medite nessa palavra. Faça como Jó. Foi apontado, foi humilhado, passou o que passou, mas orou pelos seus amigos. Então a minha missão e a sua missão como homem de Deus é orar, entregar na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, mas o irmão prega feio. Ah, mas o irmão faz errado. Ah, mas o irmão faz isso, mas o irmão faz aquilo. E quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para julgar alguém? Quem prega bonito, quem fala bonito. Que essa palavra ela entra no seu coração e na sua vida. Ore pelo irmão e pare de perseguir ele, que sua vida vai mudar. Às vezes nós pensamos que somos homens de Deus, mas verdadeiramente só estamos encapados daquilo que foi direcionado a você, ser encapado daquela aparência. Mas o homem de Deus é de coração, é nas suas atitudes, é no seu amor pelas vidas e pelo próximo. O que eu recebo de críticas, meu querido, se eu fosse pelo que as pessoas falam sobre a minha vida, eu já tinha parado.
Porque o irmão não é de Deus porque canta no ministério, o dom de Deus. O irmão não é de Deus porque estão nas praças, são nossos púlpitos. O irmão não é de Deus porque estão na palavra, ela nunca volta vazia. Meu querido, quem vai pesar na balança é Deus Pai Todo-Poderoso. Naquele dia cada um responderá pelos seus atos nessa terra, nessa vida. Então não julgue não. Faça a diferença e ore por mim. Faça a diferença e lembre de mim nas suas orações. Se eu não for de Deus, Deus vai escutar suas orações e Ele vai me mudar. Mas quando o Senhor não tirar do meu coração, eu continuarei louvando e glorificando ao Senhor através do dom de Deus, através das praças são nossos púlpitos, através da palavra nunca volta vazia. Enquanto o Senhor me dá força e sabedoria, eu estarei no meio dos abrigos, eu estarei no meio das praças, eu estarei nos becos, eu estarei nas vielas, porque Jesus, Ele me chamou para estar no meio desse povo. Jesus me chamou e acredito que chamou você também. Mas muitas vezes nós estamos como Saul. Muitas vezes nós estamos armando a forca como armou para Mardoqueu. Muitas vezes estamos na posição dos amigos de Jó. Só apontar, só criticar. Mas nunca levantamos e vamos para o campo fazer aquilo que Davi estava fazendo na luta, na batalha. Nós nunca se levantamos e fazemos como Mardoqueu, prostrar somente ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Muitas vezes a gente não fazemos como Jó fez, orar pelos amigos que estavam apontando. Então que Jesus Cristo te abençoe, que Jesus Cristo te guarde. E mude esse vendaval que está na sua vida. Parando de apontar, parando de julgar, e ore mais, peça mais. E eu preciso da sua oração. Se eu não sou de Deus, ore por mim, em nome de Jesus. Paz.